A paz do Senhor para a igreja, amém? Hoje é um culto em que é um culto família, amém? Nós temos visitantes, louvado seja Deus por isso, mas nós bem sabemos que domingo pela manhã é um culto família, onde o quórum ele é composto pelos membros. Isso é uma tradição e deve ser assim. Se os membros não vierem no culto domingo pela manhã, alguma coisa está errada na igreja. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma breve oração para que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e reconhecemos que Tu és soberano sobre nossas vidas. E nesta manhã queremos e necessitamos, Pai amado, da Tua palavra viva e eficaz agindo em nossas vidas. Então, Deus, por isso, vem sobre nós com Teu Santo Espírito e encha-nos e capacita-nos para assim acontecer em nossas vidas. Que eu seja um humilde instrumento em Tuas mãos e que a Tua igreja esteja de coração aberto e desejoso de receber uma boa palavra, porque essa é a Tua vontade, eu creio, e essa é a minha esperança, que hoje eu sirva de canal para que a Tua boa palavra chegue aos Teus filhos como tem chegado à minha vida. Eu oro te agradecendo por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Família bendita, tesouro oculto no campo. Mateus 13, 44 é o texto que nós estaremos lendo. E a primeira pergunta que talvez você vai se fazer é: o que esse texto tem a ver com família, Diácono Renato? Aí eu vou pedir a sua paciência para que o Espírito Santo ministre em seu coração e o texto faça sentido ao que nós estaremos falando nessa manhã. Aleluia. A palavra diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Você percebe, irmãos, que nesse texto, o que ele achou e que ele viu que é tão precioso é o tesouro. Mas ele fez de tudo e comprou o campo por causa do tesouro que ele achou. Então, tomara que, a partir daí, vocês comecem a refletir na importância da família no mundo, na importância da família em nossas vidas, na importância da família na sociedade. Mas o que eu quero dizer quando eu digo família bendita, tesouro oculto no campo? E, na verdade, a minha intenção também é fazer-nos entender que a família é a extensão do reino dos céus. A família, na verdade, ela é um maravilhoso aperitivo do que é os reinos dos céus. E, na verdade, ela tem que ser assim. Muitas vezes, até não é, infelizmente. Mas a família é para isso, para que você comece a experimentar as delícias do reino dos céus. Por isso é que eu escolhi esse texto para nós discorrermos sobre ele. Então, uma família bendita é uma extensão do reino dos céus. É um lugar de segurança, é um lugar de paz, lugar de alegria, lugar de amor, lugar de convicção, lugar de colaboração, lugar de salvação e muito mais que isso. Uma extensão do reino dos céus. Onde mais você vai encontrar segurança além das mãos de nosso Deus, senão na família? Amém? Onde mais? Me diz. No trabalho? Na rua, numa vida, eu vou viver do meu jeito, numa vida desregrada? Não. Família é lugar de segurança. Talvez alguns de vocês
tenham vivido um momento em suas vidas que vocês disseram, mas aqui eu não tenho segurança. Aqui eu tenho medo, aqui eu tenho preocupação. Mas família é lugar de segurança. E nós vamos entender por que esse tesouro oculto, porque a família bendita é um tesouro oculto. E vamos entender o que nós devemos fazer para que, se a nossa família não é ainda plenamente bendita e nós não gozamos ainda da plenitude dessa bênção que é a família, o que nós precisamos fazer para que isso aconteça? Amém? Em Mateus 11:12b diz assim: o reino dos céus é tomado à força, e só os que se esforçam se apoderam dele. O reino dos céus é tomado à força, e só os que se esforçam se apoderam dele. Na nossa igreja tem pessoas que eu admiro muito pela dedicação com que elas tiveram com suas famílias. A ponto de, anos após de eu conhecê-las aqui nessa igreja, pelo seu comportamento, pela sua fidelidade para com Deus e para com a sua família, pelo seu amor para com Deus e para com a sua família, ele alcançou a sua família para Cristo. Quando eu olho, eu falo, Deus é bom. A palavra dele se cumpriu na vida daquela irmã. A palavra dele se cumpriu na vida daquele irmão. Porque ele foi fiel a Deus. E dessa forma, a santidade que havia sobre a vida dele, que há sobre a vida dele, alcançou aquele que estava lá fora. Alcançou aquela que estava lá fora. E é assim que deve ser. Família é lugar de salvação. E se você fizer a sua parte, você um dia vai poder dizer o mesmo que essa irmã que eu estou pensando nesse momento, que esse irmão que eu estou pensando nesse momento, que esse filho, que muitas das vezes também assim agem, sendo fiel, poderão dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Sofreram anos até, preocuparam-se anos, porque cada segundo que passa em que um familiar nosso está distante de Deus, para mim já é uma grande preocupação. Porque eu não sei novamente, e isso vai ser uma repetição das minhas palavras, eu não sei o que acontecerá daqui um segundo. Não sei se eu vou morrer primeiro, ou se esse meu parente vai morrer primeiro, ou se esse meu amigo vai morrer primeiro. Então é uma preocupação constante, porque se ele for sem Cristo Jesus, para onde ele irá? Mas há pessoas aqui que Deus se alegra muito pela atitude que elas tomaram de ser fiéis, de orar, de perseverar, de amar aquele seu ente querido que precisava de segurança, que precisava de salvação, que precisava de amor, que precisava de convicção. Eu disse que a família é lugar de convicção, de colaboração. Mas o reino dos céus é tomado por esforço. E a família, que é a extensão desse reino dos céus, é tomado por esforço. Mas como assim, diácono Renato? Eu venho de uma família somos 5 irmãos, né? E até meus 12 anos, apesar de meu avô ser presbítero, então desde criança eu sempre ouvi falar do Evangelho de Jesus, mas pela criação, as famílias em que envolviam a minha vida, parte de pai, parte de mãe, eu aceitei a Cristo aos 12 anos. E até os 12 anos, a minha família não era uma família, um lugar de segurança. Por quê? Porque o meu pai, além de ele ser um boêmio de primeira classe, né? Mulherengo, bebia muito, então toda final de semana que ele saía,
e isso ele saía numa sexta, e quando voltava no domingo era um milagre de Deus. Ele voltava sempre na segunda após o trabalho. Mas quando ele voltava, num domingo ou algo assim, a preocupação era grande, porque a bebida tornava ele agressivo, e muito mais com minha mãe do que conosco, os filhos. Mas você sabe muito bem que filho homem, ele não gosta de ver a mãe apanhando, né? Desde pequeno eu tentava entrar na frente do meu pai e minha mãe, querendo defender minha mãe e achando que ia conseguir bater no meu pai. Por que eu estou contando essa historinha? Porque família é lugar de segurança, e eu não me sentia seguro ali. Eu tinha medo quando meu pai chegava. Eu ficava mais feliz quando ele chegava na segunda, porque ele foi trabalhar, e aí quando ele voltava, o efeito do álcool já acabou o efeito, então ele chegava relativamente bem, com muita ressaca, é verdade, mas isso aí é a consequência que ele tinha que arcar. Mas eu ficava mais tranquilo do que quando ele chegava num domingo ainda, ou às vezes quando ele vinha para trocar de roupa e ia voltar de novo para a gandaia, como se dizia no passado. Mas família é lugar de segurança, e eu não via segurança ali. Eu sempre me preocupava, será que hoje ele vai bater novamente minha mãe? Será que ele vai tirar sangue dela? Será que ela, sei lá, de repente, seja algo tão grave a ponto dela vir a falecer e eu ficar sem minha mãe? E, consequentemente, ficar até sem meu pai, porque, pela lógica, ele seria preso. Mas louvado seja Deus, que Deus guardou minha mãe, guardou a minha vida, e me deu condições de, ao longo dos anos, entender tudo que acontecia e envolvia a minha família. E eu não quero, na verdade, testemunhar sobre minha família, mas a verdade é que no final da vida do meu pai, ou melhor, aos 25 anos de idade, até os 25 anos de idade, eu comentei algumas vezes aqui, algumas pregações minhas, que eu achava que não era amado pelo meu pai. E quando eu cheguei aos 50 anos de idade, ou melhor, dos 25 aos 50 anos, 51, eu descobri que eu era muito amado pelo meu pai, apesar dele ser como era. E eu louvo a Deus por isso, porque eu consegui compreender que do meu pai, apesar de não parecer, havia um tesouro oculto, e que eu precisava descobrir, e que eu precisava me esforçar. O reino dos céus é tomado à força, e só os que se esforçam se apoderam dele. Uma família bendita, parafraseando, é tomada à força. Só os que se esforçam se apoderam dela. Uma vida bendita também é tomada à força. Só os que se esforçam se apoderam dele. Essa afirmação também se aplica à construção de uma família, à construção de uma vida bendita. E de quem é essa responsabilidade, Diácono Renato? De quem é essa responsabilidade de se esforçar para que a família seja bendita? É do pai? É da mãe? É dos filhos? Da sogra, do sogro, do tio, dos primos? É de cada um desses. A responsabilidade é minha, é sua, é do marido, é da mulher. Cada um precisa fazer a sua parte para que essa família seja plenamente bendita. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. E eu sei que às vezes é difícil. Eu não tenho filhos, né? E talvez eu não deveria ter autoridade para falar sobre tal coisa. Mas eu sou filho, eu sei o que eu esperava de um pai.
Uma coisa que eu esperava de um pai e de uma mãe era firmeza, e meu pai e minha mãe tinham, graças a Deus por isso, compreensão, palavra firme, mas na hora certa. Então, se você for perceber aqui, existe um momento de você, papai, você, mamãe, chegar para o seu filho e dar uma bronca. Existe um momento de você chegar para o seu filho e para a sua filha e falar, vem cá, senta aqui. Você está fazendo assim, 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 assim. Isso não é bom para você, isso não é bom para mim, isso não é bom para a sociedade. Então, momento ideal para se conversar. Acho que filhos de pouca idade tem poucos aqui. Talvez alguns vão dizer assim, glória a Deus, quando a gente falar isso. Mas é verdade. Não é todo momento que se deve chegar, por mais que o filho esteja fazendo, pintando e bordando, mas não é a qualquer momento, a palavra melhor é essa, que você vai dar uma bronca no seu filho. Não é a qualquer momento, é no momento certo. Diferente do meu pai e minha mãe, quando a gente fazia alguma besteira, ela não falava nada, só olhava. Eu sabia que em casa, no barato, eu ia tomar uma boa bronca. No barato. Olha só a diferença. E meu pai, ele não dava uma bronca, não olhava feio, ele dava um tapão na cabeça que ia para lá longe. Imagine isso, você aqui na igreja, né? Um garoto, como eu era bem arteiro, né? Está pintando e bordando, o pai vem lá e pum, joga lá perto do obreiro, lá na porta. A vergonha que o menino passa. É verdade que ele está pedindo para levar um tapão, mas não é o momento. Vocês conseguem compreender? Há momentos e momentos. Eu sei que às vezes, né? Eu sei porque a minha mão que não é, porque não sou pai. Às vezes eu olho uma criança um pouco mais arteira e falo, cadê o pai dessa criança que não dá um cachorro? Mas não é assim. Você precisa segurar um pouquinho, às vezes, a onda. Que os filhos digam amém? Então não foi só eu que tomei cascudo quando era moleque, não, né? Achava que era só eu, achava que eu era muito arteiro, mas não. Tem mais junto comigo aí. Então, família é um tesouro oculto no campo. E um tesouro que Deus separou para cada um de nós. Mas você tem que procurar. Depois que procurar, você tem que guardar e se esforçar a vender tudo, ou seja, fazer tudo que você puder para que essa família seja bendita e você possa se apossar dela como o tesouro real que ela é, não como um tesouro que ela parece ser, uma pedrinha pequena, um metal com pouco valor, não, como o tesouro que ela realmente é, porque a família, por mais complicada que seja, se você olhar com os olhos de Deus, você vai entender que é uma família, que é um tesouro oculto no campo. Você só precisa se esforçar para tomar posse dela. E deixar que Deus, que é o grande lapidador, lapide essa joia de maneira poderosa. Mas Ele não vai fazer isso se você não fizer a sua parte. Não adianta. Se você tem uma joia que precisa ser polida, ou que precisa ser lapidada, se você não levar até o profissional que faça tal coisa, não será feita. Então, a sua parte é levar. A sua parte é se esforçar em que a sua família chegue diante de Deus. Amém? Colossenses 3, 18, 21 diz assim: esposas, sede submissas aos próprios maridos, como convém no Senhor. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Há uma versão que diz, fazê-lo é justo. Sabe o que é ser justo? Justo é, poxa, mas isso é tão caro, eu não vou pagar isso que é muito caro. É o preço justo. O que é justo, é justo. É um preço a ser pago e você
no final é que vai lucrar. É verdade que parte da minha obediência era medo dos cascudos do meu pai, sim. Mas boa parte foi porque eu fui aprendendo isso com minha mãe, ano após ano. E louvado seja Deus, porque essa obediência me trouxe até aqui. Um homem de 51 anos, que já não tem mais do que se envergonhar. Quando eu olho para trás quem eu era e quem eu sou, eu falo, Deus, Tu é bom para comigo. Que colocou uma mãe com um amor tão grande, mas com a firmeza ainda, acho que do mesmo tamanho, da mesma proporção. Eu já contei na juventude, não sei se eu contei aqui, mas eu não canso de repetir esse episódio da minha vida. Eu e meu irmão Rogério estudávamos no antigo João Caetano. Na época, louvado seja Deus, ganhamos bolsa, porque condição não tínhamos, mas interessante que nós saímos do colégio sem condição alguma. Nós passávamos, primeiro que nós já na própria escola, nós víamos na hora do recreio nossos amiguinhos e nós, quando comendo alguma coisa, era coisa bem furrequinha. Enquanto que o amiguinho, na época, era um Mirabel, uma coisa assim, né? Top para a gente. O que acontecia pior do que isso? Pior do que ver a diferença? Nós saímos de lá e, não sei se todos vão lembrar, eu creio que os mais antigos vão. Antigo Porto da Pedra, ali na Alcântara, mercado Porto da Pedra, nós passávamos em frente e teve uma hora que nós ficamos tentados em entrar. Entramos. Quando entramos, começamos a andar pelas... Obrigado. Começamos a andar pelas gôndolas. E que gôndolas que nós dois, 10, 12 anos andávamos? Biscoitos, linguiças. Linguiça, para você ter uma ideia, que era uma coisa que para a gente era difícil. Não me lembro se na época tinha uma gôndola com bombom assim, muito fácil. Mas o que acontece? Olha só o perigo. Eu esvaziava a minha mochila, botava na do meu irmão. A dele vinha pesadona de material escolar e a minha vinha cheia de biscoito, linguiça e tudo de guloseima. Já quando vocês compraram, vocês ganharam? Não. Vocês passaram e foram enchendo. Isso aconteceu, eu não consigo lembrar se foram 2, 3, 10 vezes, não me lembro. O que eu me lembro é que, uma determinada vez, como sempre fomos fazer, entramos. Quando começamos, ou melhor, quando terminamos de encher, chegou um segurança desse tamanho. Vem cá. Pela misericórdia de Deus, tinha um senhor que era conhecido da família antiga. Olha, eu conheço esses meninos. Eles moram em tal lugar, assim, 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 assim. Puseram a gente na Kombi do mercado. O segurança do lado, eu, meu Deus do céu, o bicho vai pegar. Chegaram, entregaram a minha mãe e falaram, seus filhos fizeram isso, 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 isso. Cuida deles, porque da próxima vez a gente vai ter que levar para um outro caminho. Minha mãe olhou sério para a gente, só isso. Deixa comigo. A Kombi saiu, os 2 entraram para dentro de casa e ela atrás, entra. Lá dentro, os outros 3 irmãos só ouviam o choro e o grito. Vocês vão fazer isso novamente? Não, mãe, não, vamos fazer. Não. Depois da costa, vem cá, meus filhos, é isso, 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 isso. Pergunta se eu roubei alguma outra vez. Então, eu não tenho vergonha do meu passado, porque é verdade que naquele momento eu estava por um caminho perigoso. E se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a firmeza e o amor da minha mãe, eu não seria hoje um servo de Deus pregando. Talvez eu não estaria nem vivo. Provavelmente o caminho de marginalidade que eu estava começando a trilhar me levaria a algo pior e à morte ou à prisão. Vocês entendem a questão do amor de um pai e de uma mãe, juntamente com a firmeza de um pai e de uma mãe? E vocês, filhos, entendem o que é obedecer pai e mãe quando eles dizem, não faça isso, meu filho. Quando você obedece e não faz, ainda que você queira fazer, você vai chegar lá na frente e falar, graças a Deus que eu ouvi papai, que eu ouvi mamãe. Então, a responsabilidade é de cada um de nós.
Esposas sede submissas, esteja na mesma missão, né? Junto com o marido. E eu lembro que outro fato interessante é que quando a gente fazia alguma coisa que normalmente, malandramente, os filhos já, né, sabia que o bicho ia pegar. Eu, pelo menos, já contava lá para a mamãe, que eu apanhava dela e acabou. Mas a minha mãe, ela tem tanta compreensão disso que ela simplesmente resolvia. Vem cá, você fez isso? Muito bem. Quando era necessário, o pau cantava, às vezes uma boa palavra. E poucas vezes minha mãe levava a meu pai. Porque ela já resolveu. Algumas coisas ele passou a saber depois de um tempo, porque naturalmente, né, as histórias vão surgindo novamente. Mas ela resolvia, e resolvia bem resolvido. Quando ela não resolvia, vem cá, vocês não querem me ouvir? Agora é com seu pai. Vocês sabem que lá o negócio é mais puxado, né? Então, mas é isso, submissão. Às vezes você não precisa nem fazer com que seu esposo esquente a cabeça com problemas. Você pode resolver. Quando você não pode resolver, os dois resolvem. Quando os dois não podem resolver, peça auxílio ao seu pastor, peça auxílio a profissionais, se necessário for. Amém? Obrigado, minha querida. Então, esposas, sede submissas. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Amargura. Sabe o homem quando chega cabeça quente do trabalho? Ou o homem que foi criado de uma forma tão rude que ele não consegue ser de outra forma a não ser sisudo, brabo, sério, qualquer coisinha esbravejando? Nós precisamos nos esforçar para não ser assim. Porque quando nós agimos assim, todo o amor que a sua esposa tem em você, você não percebe, mas você está matando esse amor. Todo o esforço que ela está fazendo para que você seja mais amoroso e para que a sua família seja bendita, ela começa a perder a esposa. Então, vocês precisam caminhar junto. Eu não me lembro se algum momento foi um homem amargo na minha vida para com minha esposa. Mas eu sei que eu sempre fui muito fechadão, muito caladão. E isso incomodava ela. Só um pouquinho mais, melhorei, eu imagino, né, que eu melhorei bastante. Esse era um dos motivos de pequenas discussões lá em casa. Discussões não, acho que monólogo, né? Então, até isso a gente precisa aprender a mudar, aprender a dialogar, a colocar seus sentimentos para fora, a dizer, eu estou chateado por isso ou por aquilo. Tá bom, depois a gente conversa, agora eu não consigo falar, senão eu vou ficar mais chateado ainda, eu vou ficar mais bicudo ainda. Então, não trateis sua esposa com amargura. Normalmente isso é coisa de homem, até porque a criação, a sociedade em que vivemos, ela leva o homem a ter esse tipo, né, brabo, amargo, sério. Mas não faça isso. Se esforce, na verdade, não fazer isso, porque existem coisas que é de tantos anos que está impregnado no ser humano, que às vezes ele precisa entender tudo aquilo e depois esforçar-se para não agir assim. Eu precisei entender por que eu sou assim. E eu precisei passar por pequenos probleminhas no lar para procurar entender o que se passa na minha mente, o que se passa no meu coração, por que eu sou assim, para começar a mudar. E naturalmente e consequentemente a minha família ser ainda mais abençoada. Amém? Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato. Fazê-lo é justo. Isso fará com que você será sempre bem-aventurado. Você não vai entender, mas quando chegar lá na frente, fala, caramba, eu passei por tudo isso e estou aqui. Eu corri risco de vida.
Eu estudava e não conseguia chegar a lugar algum, até que consegui chegar. Muitas vezes tentaram me enganar e Deus me livrou. Você não entende por quê, mas é porque você tem sido um filho obediente. Isso faz você chegar a lugares altos. Porque é a palavra de Deus que diz, é mandamento com promessa. Pais, não irritei a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Irritar não é apenas, de repente, eu gosto muito de às vezes, implicar um pouco com Sara, que não é minha filha, mas é como se fosse. Às vezes um pouquinho com o Arthur, às vezes um pouquinho com o André. Não é uma determinada brincadeira sadia. Mas há coisas que realmente irritam. E irritar ao filho, por mais que você seja autoridade sobre ele, é preocupante. Para o filho, muitas vezes, é desanimador. Como muitos pregadores falam aqui. O filho chega para o pastor e fala, pastor, ou para o pai e fala, pai, vamos fazer um saco, vamos ficar direto na igreja? Porque em casa, o pai não é o mesmo que é na igreja. Então, seja o mesmo com seu filho. Em casa que você é na igreja. Cordial, amigo. Se precisar ser firme, sério, seja. Mas isso com amor, com carinho, com compreensão das palavras que você vai falar para ele e na hora que você vai falar para ele. Insubmissão, amargura, desobediência, ira, orgulho, inimizade, ciúmes, nada disso pode compor uma família. Porque se uma dessas coisas acontecer, a sua família está em risco. A sua família está... a plenitude da bênção não está agindo eficazmente na vida dela. A gente precisa entender isso, que às vezes a gente olha assim, minha família está bem. Todo mundo empregado, todo mundo com saúde. Mas às vezes uma coisinha atrapalha de sua família ser totalmente abençoada. Totalmente guiada por Deus. E mais que isso, atrapalha ela de ser uma referência para outras famílias. Para a família do seu irmão que de repente está com problemas. E a sua família que podia ser um farol para ela, deixa de ser. Para a família de seu amigo, em que o casal, de repente, estão a ponto de separar, e vocês podendo ser farol, você, família, podendo ser farol para o seu amigo, para a família de seu amigo, deixa de ser, às vezes, por uma coisinha. Mateus 13, 44a diz, a família é semelhante a um tesouro oculto no campo. E esse tesouro, todos aqui já acharam, amém? Eu creio que ninguém aqui não veio de outra forma a não ser nascido de uma família. Por menor que seja, por maior que seja. Então todos acharam, mas esse tesouro precisa ser sempre bem cuidado. Esse tesouro precisa ser sempre bem conduzido por cada um dos membros dela. Mateus 13, 44b diz, o qual o homem sábio, tendo o achado, guardou para si. Guardar, proteger, cuidar. Essa é a função, primeiramente dos pais, primeiramente do pai, e consequentemente, juntamente da mãe. E, por uma questão de lógica, à medida que seu filho vai tomando discernimento do que é a vida, do que é a família, também do seu filho. Uma criança, às vezes, não consegue compreender a importância toda da família, mas ele precisa, no seu próprio comportamento, você percebe que ele precisa dessa família. E aí, papai e mamãe é que vai dar com o seu comportamento, é que vai dar com suas palavras de amor e de firmeza, quando necessário for, com suas palavras de fé
com suas palavras de fidelidade para com Deus, para com os homens, para com os que estão à sua volta. É que vai dar alimento para essa criança crescer sadia. E quando chegar aos seus 12, e mais ainda aos seus 15, e mais ainda aos seus 20 anos, falar: eu agora vou fazer a minha parte na família. Amém? Mateus 13:44c. E transbordante de alegria, não mede esforços. Eu fiz aqui uma modificação na palavra. Não mede esforço. Vai, vende tudo o que tem para adquirir, para tomar posse daquele campo. Porque naquele campo tem algo importantíssimo para ele. Amém? Vender tudo o que tem. Fazer tudo o que for necessário para tomar posse de uma família bendita. Eu sou um cara que eu não consigo controlar o meu gênio. Eu sou um cara muito, muito nervoso, muito irritado. Fazer tudo para controlar isso. Eu sou um cara que sofri tanto na minha infância que os traumas são tamanhos que eu acabo descontando tudo na família. Fazer tudo que está ao seu alcance para controlar. Eu sou um filho que eu não sei porquê, eu só sei que eu sou desobediente. Fazer tudo para ser obediente. Ainda que, de repente, a obediência te custe não ir a um rolê com os amigos. Pai, posso ir no rolê hoje? Hoje não. Poxa, pai, hoje você vai ficar em casa. Parece coisa simples, mas obedeça. E a primeira coisa que vai acontecer, Deus lá do céu já está te abençoando. E mais do que isso, você está começando a ganhar a confiança do seu pai. Porque você pede uma vez, seu pai diz não. Pede 2 vezes, seu pai diz não. Uma hora seu pai vai pensar: poxa, não tem mais como dizer não para esse menino. Ontem ele não foi, ontem de ontem também não. Tá bom, vai, mas volta a tal hora. Aí você faz o quê? Volta meia hora depois. Pensa bem. Pequenas coisas que parecem não fazer diferença nenhuma, mas para uma família totalmente bendita faz uma diferença enorme. Quando você fala: filho, volta 10 horas, e você 10 horas está em casa. O pai não fala nada, mas o olhar dele já diz: esse meu filho merece a minha confiança. Voltou 10h30, meia hora depois você fala: já não sei se merece tanta. Você compreende? São coisas pequenas, mas que começam a fazer diferença. Tomar posse de uma família bendita. Você precisa fazer de tudo que está ao seu alcance. Não há nada que impeça você de ter uma família bendita, senão você, suas decisões, seus comportamentos. Não há nada. Ela pode ser até uma família, como o Jorge falou outra vez, né? Cada um com seu esquema, né, pastor Jorge? Famílias que falam muito, eu também passo por isso lá em casa. Reunião de família, eu fico no meio: o que elas estão falando? Elas estão se entendendo, não estão entendendo nada. Quando eu entendo uma coisa, muda para outra. Tem mais alguém, mais famílias assim, que é assim em casa? Principalmente as mulheres, né, Vicente? O homem gosta de falar, mas o homem, quando conversa, mas a mulher está falando de uma coisa. Quando você pensa que entendeu o assunto, já mudou o assunto. Mas não há nada que impeça de sua família ser bendita, ser plenamente abençoada. Só o fato de você estar na casa do Senhor nessa manhã, a sua família já tem sido abençoada. Mas ser plenamente abençoada depende de cada um de nós, dentro da nossa família. Depende de cada um de nós dentro da nossa família. Aleluia. O relógio é contra nós, como sempre, né? O homem e a mulher, o jovem que entende a importância do tesouro que Deus lhe deu, a família, se esforça para que este tesouro
Continue seguindo com os valores que a torna bendita. Continue seguindo com os valores que a torna bendita. Veja o que diz em Jeremias 29, 11. Esse eu botei, não botei, Duda? Jeremias 29, 11. Diz assim: eu sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quem não quer uma família abençoada? Quem não quer olhar para o filho e falar: caramba, esse meu filho, educado, estudioso, está fazendo uma faculdade, esse meu filho é lindo, às vezes nem tanto, mas se eu mostrar minha identidade de quando jovem, Deus foi bom para mim que falou assim: Solange, pega esse rapaz aí. E minha mãe me achava lindo. Hoje eu estou melhorzinho, eu até confio mais nas palavras dela. Esse meu filho, se alguém disser ele fez isso, isso e isso, eu falo: não, meu filho não. Você tem como provar isso? Porque meu filho... Quem não quer isso? Quem não quer um marido em que, de repente, chega uma pessoa mal intencionada, ó, fica de olho no seu marido, que não sei não, ele está querendo ciscar e ir para outros cantos aí. Meu marido? Você está enganado, você pode estar, como diz o outro, está vendo chifre na cabeça de cavalo. Quem não quer? Quem não quer ter uma esposa do mesmo jeito? Submissa, amorosa, que tenha pulso firme juntamente com ele, e às vezes até para com ele, que às vezes é necessário. Tem horas que, maridos, preste atenção nisso. Tem horas que a mulher te fala: olha, fulano, não é por aí não. E você, a primeira tendência é falar: ó, quem é o marido aqui? Quem é que manda aqui? Quem fala mais alto aqui? O primeiro pensamento que vem à mente de nós homens é isso. Mas aí depois você tem que falar para ela: eu que falo mais alto. Sim, senhora. Você tem que ter essa sabedoria que, às vezes, é verdade que isso não vai acontecer com frequência, até porque o homem de Deus, ele faz por não precisar ouvir a mulher chamar a atenção dele. Mas se em algum momento ela chamar a atenção, primeiro, pare para analisar. Depois de analisar, fala: você tem razão. Tenha humildade para dar razão a ela quando ela tiver razão. Porque normalmente a mulher tem essa humildade. Se não for porque é sábia, infelizmente, às vezes até porque o homem se impõe demais. Mas eu creio que a nossa igreja, elas têm essa humildade por sabedoria. E nós, homens, precisamos aprender essa sabedoria da mulher nesse sentido. E às vezes, quando ela ser firme conosco, espera aí. Amém? Às vezes é necessário. E tudo isso vai fazer com que sua família seja cada vez mais abençoada. Então, Deus tem pensamentos de paz e não de mal para a nossa família também. Mas, novamente, eu repito, mas nós precisamos fazer a nossa parte para que isso aconteça. Porque Deus quer sempre o melhor para a família, primeiro. Porque Deus te deu um bom tesouro, a família. Porque Deus está sempre disposto a te dar condições de usufruir das dádivas desse tesouro. Mas o que é para você e eu fazer? Ele não vai fazer. Deus não vai pedir desculpa quando você precisa pedir desculpa. Deus não vai botar... Agora a criançada não vai gostar. Deus não vai botar o lixo para fora quando seu pai pedir, se você não colocar. Você acredita que até isso é motivo de problema às vezes no lar? O pai: filho, bota o lixo para fora. Eu vou, pai. O caminhão passou, cadê o lixo? Hoje em dia acho que não precisa tanto disso, mas na minha época, filho, vai pegar água. E eu andava
mais ou menos 1 quilômetro para pegar água, e não era baldinho não, tá? Tem que ser, para poder chegar rápido, era galão pesado. Chegava e vinha assim. Filho, vai pegar água? Eu vou, pai. Aí, quando você ia pegar, a água que caía no vizinho já parou. Tinha horas para ter água naquela época, né? Pelo menos onde eu morava. Mas eu, que não sou bobo, não falava eu vou e ficava de manhã logo, porque se faltasse água, primeira coisa acontecer novamente. Mas até isso é motivo para problema na família. E parece pouca coisa, mas são essas... E a palavra fala isso, são as pequenas coisas aí que nos atrapalham. São as pequenas coisas, às vezes, que nos atrapalham. Porque quando uma coisa grande começa a acontecer, você já liga o alerta. Já, opa. Mas as pequenas coisas também, e são elas que nos atrapalham. Então, filhos, quando papai e mamãe pedir, põe o lixo para fora. Eu que não tenho filho, ou eu boto ou Solange bota, né? Não tem como. Acho que eu vou adotar um filho só para poder pedir isso. Tem algum filho aí querendo, mas tem que ser grande, porque os 2 anos não dá mais para mim, não. Aguento não. Entendeu? Tem coisas que eu ainda deixo a desejar. Solange manda fazer compra, é um problema. Tem que estar anotado, eu tenho que ligar para ela para confirmar, que se deixar dá ruim. Aí, Renato, você comprou isso? Ih, não. Caramba, de novo. Então, o que é para nós fazermos? Nós precisamos fazer. Acho que são poucos solteiros que tem aqui, mas aos solteiros, se você pretende casar, ou mesmo que você não pretenda, um dia, isso pode vir à sua mente. Comece a se preparar em alguns aspectos nesse sentido. E se há coisas que te atrapalham de, como indivíduo, ser uma pessoa bendita, por menor que seja, comece a resolver para não chegar até lá, para não ter... Depois, a sua esposa, não sei como Solange, tem alguns problemas até anos depois do casamento, ela fala, opa, agora ele está melhorando. Começa a resolver antes, para quando chegar lá, o máximo que você fazer, olha, quando eu era solteiro era assim, 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 mas, ó, consegui resolver. Estou mais tranquilo nesse sentido. Para você ser ricamente abençoado. O que devo fazer para usufruir plenamente de uma família bendita? Rapidamente, porque a hora, o relógio é nosso inimigo. Identifique o que está impedindo de sua família ser plenamente abençoada. Identifique. Ira, amargura, desobediência, ciúme excessivo, preguiça, orgulho. Às vezes o orgulho é uma pedra no sapato. Infidelidade. E muitas outras coisas. Identifique. Então, ore a Deus sobre isso. Depois de orar, se esforce para mudar e melhorar, principalmente se o problema vem de você. E, por fim, continue firme em amor até que você veja Deus agindo em favor de sua família. Porque quando o problema é em mim, é eu que preciso agir, juntamente com Deus, amém? Se eu sou chato, se eu sou orgulhoso, se eu sou ciumento, se eu sou o infiel, é eu que preciso tomar uma posição para que minha família seja bendita. Mas se o problema é no meu cônjuge, se o problema é no meu filho, eu preciso orar. Pai, se você deixa eu chegar a um problema a tal ponto, e a tal idade, agora é mais orar, amor, do que bater. Ou do que bronca o tempo todo. É claro que você não vai esquecer de vez em quando, vem cá, filho, como é que é? Resolve isso aí. Mas é mais isso do que qualquer outra coisa. Então, depois de tudo que nós falamos aqui, no final de tudo, continue firme em amor, até que você veja Deus agindo em favor de sua família. Porque quando há amor, aí você consegue suportar tudo. Aí você consegue esperar. Aí você consegue vislumbrar um futuro melhor. Mas sem amor, aí você larga de mão. Concorda comigo? Se eu não gosto de uma determinada camisa, rasgou? Não estou nem aí. Se eu não gosto de um determinado sapato, está apertado,
ou eu dou ou eu jogo fora. Mas não tem como não amar, não gostar do filho, da esposa, do esposo, do pai, da mãe. Não tem como. Alguma coisa está errada se você me disser que não ama seu pai. Você pode me dizer, eu não consigo lidar com meu pai. Você pode me dizer, eu não consigo lidar com meu filho. É teimoso, é isso, é aquilo, é orgulhoso. Mas amar, isso está dentro de cada ser humano que descobre uma família. Nós podemos gozar plenas bênçãos na família se fizermos nossa parte. Amém? Enquanto os músicos chegam até aqui, eu gostaria de lermos Colossenses 3, 12 e 14, que diz assim: irmãos, de tudo que foi dito aqui hoje, de tudo que foi dito desde o primeiro culto da família, e de tudo que vai ser dito até o final desse mês, até o último culto da família, levar essas palavras no coração. Colossenses 3, 12 e 14, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim também perdoai vós. Mas acima de tudo, diz a palavra, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Você ama o seu esposo? Você ama a sua esposa? Você ama o seu filho? Então, você não tem motivo para não lutar por sua família. Gostaria que vocês ficassem de pé, amém? Nós estaremos entoando este louvor e logo em seguida estaremos fazendo uma breve oração.